Muito bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma manhã aí de estudos, buscando aí compreendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. E a gente agradece a Deus e a Jesus, o mentor espiritual da Fraternidade Mundo Luz, né, por essa oportunidade que nos é concedida. E para que nós possamos dar início aos estudos de hoje, eu pedi ao Sr. Luiz que faça por nós aí a prece inicial e logo após nós daremos início aos estudos. Querido e amado Jesus, mais uma vez estamos aqui nos reunindo para o estudo da doutrina que ilumina as nossas mentes, que traz o conforto para o nosso coração. Que possamos, ao longo desses instantes, aprendermos um pouco mais dos ensinamentos que você nos trouxe há 2000 anos. Tenhamos uma reunião tranquila, objetiva, e que possamos sair dela com conhecimentos que farão com que nós modifiquemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, não só em benefício dos outros, mas principalmente em nosso benefício. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos de todos os males, protegendo-nos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, com as vibrações dessa prece, nós vamos dar início aos estudos de hoje. O primeiro estudo trata das 3 revelações. E essas 3 revelações, né, nós encontramos, né, no livro da Terezinha, está no capítulo, já no final, né, está lá no capítulo 29, né, página 195, na 4ª unidade do livro, né, e vamos dar início, então, né, ao estudo de hoje. A gente roga a Deus e Jesus que possa me incluir, né, e eu consiga traduzir, né, com tranquilidade esses ensinamentos, né, e a gente poder compartilhar aí com vocês. Muito bem, né? Então, as nossas abordagens em relação ao tema de hoje, nós temos aí a personificação, né? Nós vamos falar de Moisés, Jesus e a doutrina espírita, o espiritismo. Primeiramente, né, a justiça com Moisés, depois o amor com Jesus, né, a verdade com a doutrina espírita. Então, as nossas abordagens em cima do tema vai ser exatamente, né, nessa sequência. Então, primeiro nós temos aí a personificação, né, das 3 revelações, né? Nós temos a primeira revelação, está lá no Antigo Testamento com Moisés, a segunda revelação, que é o Novo Testamento, né, com Cristo, né? E a terceira revelação, o Espiritismo, né, que é um conjunto dos seres do mundo espiritual que nos trouxeram, né, uma série de situações para que nós possamos compreender, né, o porquê, né, de nós estarmos, né, no mundo de provas e expiações, né, de onde viemos, para onde nós vamos, né, e por que estamos aqui, né? Então, a doutrina espírita, ou espiritismo, é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos espíritos, né, que são as vozes do céu. Então, Kardec traz isso para a gente no parágrafo 6. Né? É interessante que a doutrina espírita, né, não é a doutrina de Kardec, como muitos, né, ainda pelo desconhecimento, conceituam. Né? É uma doutrina, um ensino dado, né, um fruto do ensino dado pelos espíritos. A doutrina é dos espíritos. E com Kardec, nós sabemos que ele é apenas um codificador, né? É aquele que teve a condição, né, de poder, né, através da ajuda dos amigos do mundo espiritual, eles pudessem, e que Kardec pudesse trazer para a gente aí, né, a codificação. Né?
Então, a primeira personificação, Moisés, nós temos na lei mosaica duas partes na lei mosaica, né, distintas. Né? A primeira delas, que é a lei de Deus promulgada no Monte Sinai, né, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Então, a lei de Deus, que é o Decálogo, né, e a lei civil ou disciplinar, essa ditada por Moisés, decretada por Moisés, são 613 leis, aos quais ele deu caráter divino, né? Porque ele precisava até mesmo poder direcionar aquele povo. E eles só assim, aceitavam aquelas normas se fossem ditas que eram de Deus, que era algo divino. Só assim, né, eles entendiam as situações, né? Mas divino nós só temos mesmo o decálogo, né? As outras leis, todas elas, né, que vão estar inclusive na Torá, né, que são as leis civis ditadas, né, por Moisés. Muito bem, né? Então, na divisão da lei mosaica, nós temos primeiramente, né, a lei de Deus, a primeira revelação, onde nós temos aí os 10 mandamentos. Né? Tem caráter divino, né, é invariável e é para todos os tempos e países. Né? Então, a lei divina, ela é imutável, é irrevogável e vai atender todas as necessidades para todos os povos, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? E nós temos, né, um exemplo, né, Kardec traz lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, ele traz para a gente, né, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Está lá no Deuteronômio, né, no capítulo 6, no versículo 5, no capítulo 10, no versículo 12, no capítulo 30, no versículo 6. Né? E o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está no Levítico, no capítulo 19, no versículo 18. Vocês notem que Deuteronômio e Levítico são dois livros que fazem parte da Torá judaica, né? Que é trazida aí por Moisés, está no Antigo Testamento. Né? Muito bem. Né? Dentro disso, nós temos a divisão da lei mosaica, né? A segunda ainda dentro da lei mosaica, a lei civil ou disciplinar. Né? Aí nós temos os decretos de Moisés. Conforme eu disse, são 613 leis, né, que modificam-se no tempo, apropriado aos costumes e caráter do seu povo turbulento, continho pelo temor, né, de suposta origem divina. Né? Então, aquele povo só aceitavam as leis se fossem ditas, né, que eram de caráter divino. Né? É por isso que Moisés, né, deu um caráter de divino às leis civis. Né? Mas a gente sabe que de divino nós só temos mesmo somente o decálogo. Né? Elas têm um caráter essencialmente transitório, Kardec traz isso para a gente, né? Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 2. Então, as leis civis, né, elas têm caráter essencialmente transitório. E sim, nós podemos compreender que é verdade, né? Que as leis civis que nos regem hoje, né, nós temos as leis civis que regem, né, o direcionamento da nossa casa espírita, né, do nosso bairro, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Né? Então, são leis transitórias que atendem o quê? Particularidades, né? Muito diferente das leis divinas, que atendem a todo o tempo e a todos os povos. Né? E, no caso dessas leis civis, não, elas atendem particularidades. Né? Muito bem. Né? Então, nós temos aí, né, a segunda personificação, que vai ser o Cristo, e ele traz para a gente muito claro, né, que ele não veio destruir a lei. Né? Lá no Mateus, no capítulo 5, no versículos 17 e 18, né, Mateus traz a fala de Jesus e diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Né? Então, Jesus deixou muito claro, né? Mas qual lei que ele não veio destruir? A lei divina. Né? E ele veio fazer a lei, cumprir, né, a lei divina, coisa que não estava sendo, né, cumprida, né,
mas ele disse que ele não veio descumprir, né, a lei divina, mas veio fazer cumpri-la, mostrar, né, que de uma outra forma, né, trazendo, através da sua condição, né, a lei de amor, né, dando uma conotação totalmente diferente àquela ao qual Moisés estava trazendo, que correspondia exatamente à justiça, que era o olho por olho e dente por dente. Jesus, né, trouxe uma conotação diferente, né? Kardec traz também para a gente isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, lá no item 1. Muito bem, né? E aí, Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, traz o seguinte, né? A fala de Jesus em relação a isso. Né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Né? Então, no versículo 17, Jesus diz isso, né? E Mateus traz para a gente. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Né? No versículo 18, ele traz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? Olha que interessante, né? Com Jesus trazendo, né, através desses dois versículos, né, os quais Mateus, né, compilou, né, nos dando, né, todo um ensinamento, né, de que, né, ele veio cumprir aquelas leis ditadas lá no monte por Moisés, né, e, e que não foram, né, cumpridas até então. Mas Jesus veio mostrar, né, como é que ele poderia, né, que nós poderíamos, né, através do nosso entendimento, da nossa compreensão, fazer, né, cumprir essas leis. Né? Muito bem, né? E aí, no cumprimento da lei, nós temos, né, Mateus traz também para a gente, lá no capítulo 5, no versículo 19, aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Né? E aqui, né, nós vamos compreender que o reino dos céus, né, é buscar, através, né, da prática do bem, a real felicidade, né? A felicidade real, né? Que vai estar no nosso íntimo. Né? Então, aqui, Jesus já traz uma conotação, né? Buscando que nós devemos sempre, né? Através do amor, né? Através da prática do bem, né? Tudo aquilo que nós pudermos fazer em prol do outro será considerado no reino dos céus. Né? E qual é o menor dos mandamentos, né, que Jesus coloca aqui? No caso, o amor. Né? Então, nós devemos buscar, se a gente violar essa condição, né, nós, né, não teremos acesso a esse mundo, né, esse reino dos céus, aos quais Jesus veio nos mostrar como é que nós devemos fazer, né? Como nós temos a oportunidade de cumpri-lo. Né? Muito bem. Né? Dito isso, então Jesus não veio destruir a lei. Né? Ele, primeiramente, veio cumpri-la, mas desenvolvê-la, né? E dar para ela o verdadeiro sentido, né? Adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Né? Olha, são 4 situações, né, que, através dos versículos trazidos por Mateus, né, a gente pode tirar, né, esses 4 itens. Né? O cumprimento, ele veio cumpri-la, né? Ele deixou isso muito claro. Né? Desenvolvê-la, como que ele veio desenvolver? Através da prática do amor. Né? Jesus era amor por amor. Né? Então, quando Aquiles teve essa oportunidade de nos mostrar como é que nós poderíamos, né, cumprir essa lei. Né? Ele deu o verdadeiro sentido para ela, que é exatamente o quê? Né? A lei divina é todo amor. Né? E Jesus veio mostrar o verdadeiro sentido disso. Né? E, obviamente, né, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Nós sabemos que a evolução não dá salto. Né? Então, cada um, dentro do seu processo evolutivo, vai ter a oportunidade de poder adaptar aquela lei trazida por Jesus, né, dentro do seu processo, né, dentro do seu grau evolutivo. Então, Jesus veio mostrar, né, essa condição, né, que todos nós temos, a oportunidade de podermos cumprir
a lei divina, né, dentro da nossa compreensão, dentro do nosso entendimento. Né? Então, Kardec traz isso para a gente também no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 1, no item 3. Muito bem, né? Aí Mateus, de novo, traz para a gente, né, lá no capítulo 5, no versículo 38 e 39, né, está no Novo Testamento, ele traz para a gente o seguinte: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Né? Aqui, né, Jesus muda todo aquele entendimento aos quais eram, né, professados até então. Né? Moisés trazendo que a lei de justiça, a justiça, né, na verdade, a justiça, né, que pregava o olho por olho, dente por dente. Né? Jesus trouxe de uma forma diferente, né? Ele ainda colocou, ouviste o que foi dito, né? O que isso que estava até então, né? O olho por olho e dente por dente. Mas ele traz, eu porém vos digo, aqui ele já muda, né, a situação, trazendo, né, a conotação do amor, né? Não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda, né? Ou seja, né, nós não devemos resistir, né, confrontar, né, aquilo que nos fere. Jesus trazia, né, que se nós fôssemos ofendidos, nós oferecêssemos uma outra situação sem o confronto. Né? Se me foi batido na face direita, eu virasse à esquerda, né, para o companheiro. Né? Mas qual que é a compreensão que nós podemos ter disso? Né? Que nós devemos, né, buscar entender o outro, né, que pode estar num mau momento, pode estar numa situação aflitiva, né, e externa certa situação, né, que pode, muitas vezes, buscar nos ofender. Né? Mas nós não podemos nos deixar levar por essa ofensa. Quando a gente não busca o confronto, a gente desarma o outro. É, né? Exatamente isso que Jesus coloca. Né? Então, não resistais ao homem mau. Né? Eu não vou confrontar com ele. Né? Eu tenho uma forma, né, de poder, né, combater aquela situação, né, externando o amor. E era isso exatamente que Jesus fazia. Né? Em nenhum momento Jesus, né, ele foi ofendido, foi supliciado, né, de toda e qualquer forma. Em nenhum momento ele trouxe uma situação, né, de confronto, de agressão, né, de repudiar a situação, buscando cometer o mesmo ato. Né? Muito bem. Né? E quanto às leis de Moisés, né, Jesus modificou profundamente. Aqui, a modificação das leis de Moisés, né, não é, né, o decálogo. Né? O decálogo é a lei divina. Né? Moisés recebeu essas leis. Quais as leis que Jesus veio modificar? As leis civis. Exatamente as 613 leis civis, aos quais, né, Moisés tinha dado o caráter divino para elas. Né? Então, ele combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. É exatamente isso, né, que, né, acontecia até então, né, e aqueles companheiros buscavam, né, e tinham situações que eram totalmente contrárias, né, àquilo que, né, se coloca como divino. Né, e a interpretação da lei por eles era totalmente errônea. Né, e o que Jesus veio fazer, né, é mostrar como é que nós poderíamos cumprir as leis divinas, né, buscando modificar aquilo que tinha sido trazido ali por Moisés. Né? Então, Kardec traz também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 1, também no item 3. Muito bem. Né? Quando ele coloca que ele veio combater as práticas exteriores e as falsas interpretações, né, Mateus traz no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 2, né, no Novo Testamento, Mateus traz o seguinte: quando deres esmolas, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas
e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Né? Olha que interessante, né? Como Jesus, né, traz, né, uma situação, né, nos mostrando como é que nós poderíamos, né, cumprir essas leis divinas. Quando deres esmolas, não te pões a torbentear em público. Ou seja, né, eu não preciso fazer propaganda daquilo que eu fiz. Tá? Então, se eu busco fazer caridade, eu busco fazer o bem, eu não preciso, né, fazer propaganda, eu não preciso ficar falando, né, a respeito, né, em relação a isso. Né? E assim faziam, né, os hipócritas lá na sinagoga. Né? Então, tudo que eles faziam, eles gostavam de se mostrar. Né? E Jesus era contrário a isso. Né? Porque essa glorificação, né, ou seja, essa exaltação aos quais muitos buscam em fazer quando se faz a prática da caridade, né, é totalmente desnecessária, porque ela só vai atender quem? Né? Aqueles companheiros, né, que estão buscando visibilidade para o ato, né? Mas é algo que não é, né, não tem visibilidade para Deus, porque é somente o quê? É só essas práticas exteriores das quais, né, Jesus condena. Né? E nós devemos fazer algo sempre buscando atender o quê? Né? O coração. É a gente usar o sentimento, né, em prol do outro, e não buscar fazer algo para que nós possamos nos vangloriarmos, né, nos exaltarmos em cima do ato praticado. Né? E é algo que Jesus condena exatamente disso. Né? Se a gente assim o fizer, nós já teremos a nossa recompensa, que será o quê? Né? A valorização para aqueles que estão próximos da gente, né? Nas questões ligadas às questões materiais. Né? Mas as questões espirituais a gente não atendeu. Né? E é exatamente isso que Jesus busca nos mostrar. Né? Muito bem, né? E quando ele fala no outro item, né, que combatendo os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, né? Aí Mateus também traz um versículo com relação a isso, lá no capítulo 6, no versículo 7, né? Também do Novo Testamento, trazendo o seguinte: nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imagino que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Então, e aqui, o que a gente entende, né, desse versículo? Que as nossas orações, elas têm que ser o mais simples possível, mas externadas de dentro para fora. Não adianta a gente usar um palavreado, né, rebuscado, né, mas ausente de todo e qualquer sentimento. E o que Jesus espera que a gente faça, né, as nossas orações, os nossos pedidos, externando, né, o nosso sentimento, né, a nossa positividade em relação, né, àquilo que a gente espera receber, né, porque só assim nós conseguiremos alcançar aqueles que podem, né, acessar ao próprio Jesus e a Deus, né, que são os nossos amigos que estão num patamar mais de superioridade moral em relação a nós, né, são os espíritos superiores, e eles que vão nos dar o suporte necessário e vão buscar, né, através, né, dessa peça intercessória, alcançar aí, né, nos atender nas nossas solicitações. Né? E quando se pede que a gente não use de vãs repetições, né? Porque muitas vezes a gente acaba decorando, né, certas orações, né, ou certas situações, né, e elas vão vazias de sentimento, né, é algo externado apenas da boca para fora. Né? E para que elas tenham o alcance necessário, é que preciso que elas, né, sejam externadas de dentro para fora, ou seja, com o coração, com o sentimento. Tá? Mateus também traz isso para a gente, eu já tinha dito no capítulo 6, no versículo 7. Tá? Muito bem, né? E nós vamos ver, né, qual que é a base da doutrina do mestre, né? Ou seja, né, qual que é a essência dessa fala de Jesus, né,
quando ele coloca para a gente que ele não veio descumprir a lei, mas fazer cumpri-la, né? Qual que é a base que ele traz para a gente em relação a isso, né? E a gente, né, sabemos que realmente o amor, né? Mas o amor alicerçado onde, né? Em duas situações, né? Nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com assim mesmo, né? A essência de Jesus é exatamente isso, né? Então nós precisamos amar a Deus acima de toda e qualquer situação. E também, né, ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, né? Quando a gente assim empreender, né, nós teremos condições de realmente entender, né, aquilo que Jesus trouxe para a gente, né, aquilo, né, que ele veio, né, nos mostrar, como é que nós podemos ter, né, a tranquilidade necessária para a gente poder cumprir, né, esse mandamento. Né? Também está lá no Evangelho, no capítulo 1, versículo 3. E Jesus ainda tinha dito, né, o seguinte, né, que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Né? O que ele quis dizer com isso? Né? É necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. E nós sabemos que as leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência, né? Quando Jesus faz essa citação, né, e ele coloca, né, que tudo que nós temos hoje, vivenciamos no céu e a terra, né, não passarão, né, sem que esteja cumprido até o último iota, é que nós tenhamos a capacidade de termos o cumprimento integral das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. O nosso entendimento, a nossa compreensão disso vai fazer com que a gente, né, possa realmente vencer essas dificuldades e aí sim nós alçarmos o reino dos céus. Né? Muito bem. A outra colocação é que ela fosse praticada na terra inteira. Né? Então, não é necessário que todos nós cumpramos, né, essa lei. A necessidade é que todos cumpram, né, em toda a sua pureza e com todas as suas apreensões e consequências. Então, nós sabemos que as leis divinas, né, como a gente já tinha colocado, são imutáveis, são irrevogáveis, atendem a todos os povos, em todo o tempo e em qualquer lugar. Né? Por isso é que ele diz que ninguém vai passar sem que, né, cumpram todas essas leis. E nós temos que a necessidade do nosso entendimento, do nosso cumprimento dessas leis, é que vai fazer com que a gente possa alçar aquele reino dos céus já dito anteriormente. Tá? Nós precisamos realmente, né, de ter, né, cumprirmos integralmente, né, essas leis. Porque, né, nós sabemos dentro dessas leis é que vão fazer com que a gente, um dia, nós saiamos desse mundo hoje, né? Nós já saímos do mundo primitivo, estamos caminhando para irmos para o mundo de regeneração, mas até que nós possamos chegar, né, aos mundos angélicos, né? É onde nós já teremos superado todas as vicissitudes do mundo, né? É isso que Jesus coloca, né? Tudo aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Para que a gente consiga espiritualizar, né? Sermos seres angélicos, né? Não sei a quantas reencarnações serão necessárias, mas um dia todos nós chegaremos lá. Muito bem, mas e qual que é o papel de Jesus em relação a isso? Né? Primeiro, né, ele não foi de um simples legislador moralista. Né? A gente precisa ter essa compreensão. Né? Jesus não foi um simples legislador moralista. Né? Ele teve por exclusiva somente a sua autoridade, a sua palavra. Jesus tinha. Né? Jesus não era autoritário, ele tinha autoridade. Né? A palavra dele trazia, né, através da palavra imperativa, né, ele trazia força, condição necessária para a nossa compreensão. Né? E o último detalhe é que ele veio cumprir as profecias. Né? Então, nós vimos lá em Deuteronômio, no Levítico, né,
citações, né, profecias que foram cumpridas depois pelo Mestre, né? Assim, a gente tem várias outras citações lá no Antigo Testamento, né, que traz, né, citações aos quais, né, Jesus veio cumprir. Por isso que ele diz, não veio descumprir a lei, ele veio fazer cumprir, né? Exatamente isso, né? A sua autoridade, né? De onde que vinha essa autoridade dele? Da natureza excepcional do seu espírito, de sua missão divina. Então, Jesus, né, recebeu essa incumbência de Deus para que aqui ele estivesse conosco, né, trazendo, né, todo o seu caráter divino, a sua autoridade, para que nós pudéssemos compreender, né, já que ele tinha toda a capacidade, ele não tinha necessidade, né, de estar aqui, mas ele veio cumprir, né, uma determinação divina, nos mostrando como é que nós poderíamos cumprir aquelas leis ditadas por Deus, né, de forma que o cumprimento delas pudesse nos fazer evoluir, crescer, né, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua condição evolutivo, né? E daí é que vem, né, o caráter. Ele não foi simplesmente um legislador moralista. Ele simplesmente não veio pregar a moral, né? Ele vivenciou todas as situações, além de trazer para a gente de que forma nós poderíamos cumprir a lei. É de fundamental importância a gente vislumbrar isso, né? Então, não só através da sua vivência, mostrando, né, como que se pode cumprir a lei, vivenciando as situações, mas também nos mostrando, nos dando o caminho, né, de forma que nós pudéssemos ter aí, né, uma sequência segura, uma vivência segura. Muito bem, né? Mas o que a gente pode tirar também desses ensinamentos? O que Jesus veio ensinar a Rosana, né? Qual que é as consequências dele ter estado aqui conosco, vivenciando as situações, né? Primeiramente, né, que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim é que é vivida no reino dos céus, né? Ele veio nos mostrar que existe uma vida, né, uma vida após a morte do corpo físico. Isso é fundamental, né? Quando Jesus veio trazer para a gente, nos dar uma luz, né, que após a nossa passagem, né, através da nossa utilização, né, desse corpo que nos é emprestado, desse corpo material, nós temos a verdadeira vida, né, e é ela que nós devemos buscar, porque aí sim, né, nós conseguiremos encontrar o que é chamado aí, né, no reino dos céus. A verdadeira vida, né, é a vida no mundo espiritual, né? A vida na matéria é apenas uma vida para ser, né, cumprida dentro de um processo reencarnatório, né, que demanda um determinado tempo, né? Ele vier ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, né? Mas qual reino? É o reino dos céus, né? Então, Jesus, né, veio mostrar que a vida, a verdadeira vida é a vida futura, é a vida no mundo espiritual, né? Mas ao qual nós devemos vivenciar situações aos quais nós possamos encontrar o verdadeiro reino, que é o reino dos céus, que eu tinha dito que é algo, né, que está no nosso íntimo, né? Está amplamente ligado, né, à nossa condição espiritual, à nossa elevação espiritual, né? E por último, né, os meios deles se reconciliarem com Deus, né? Olha que interessante, né? Então, quando nós buscamos essa compreensão, né, aqueles caminhos aos quais Jesus nos mostrou, né, já que ele não veio destruir a lei, veio cumprir a lei, né, e fazer com que nós possamos vivenciar essas leis, elas fazem com que nós possamos, né, buscar o nosso reencontro com aquilo que é divino. A nossa essência, né, nos leva nós chegarmos até Deus, né? Já que nós somos co-criadores, né? E todos nós temos essa essência divina, né? E Jesus veio nos mostrar que os meios aos quais ele nos trouxe, né, mostrando como é que nós possamos cumprir as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, elas vão nos levar, né, a nós nos reconciliarmos com aquilo que é divino, que é Deus, né?
é muito interessante esse caminho mostrado por Jesus aí. Tá? Muito bem, né? Mas nós temos também, né, que Jesus também, ele não disse tudo, né? Aí nós temos que, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podia ser compreendidos. E aí a gente tem, né, aquela compreensão, né, de que muito daquilo que ele trouxe, né, através de que das historinhas que ele contava, naquelas rodas de conversa que ele tinha, né, com os apóstolos e com aqueles que o seguiam, trazendo para a gente, né, as parábolas. Então, é por isso, né, muitos pontos, né, ficaram de forma obscura, e ele não trouxe a claro, pois justamente pelo não entendimento, pela nossa compreensão até então, né? A nossa ignorância, né, em relação àquilo que ele dizia, né? Então, ele trouxe situações, ele mesmo dizia, né, que ainda não podiam ser compreendidas, mas no futuro, né, com certeza, né, ia se abrir um véu, né, ia se descortinar, né, todas as verdades, né, para aqueles que até então não tinham essa compreensão, né? Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, né? Daí a gente tem, né, as parábolas, as historinhas que ele contava, né, usando sempre termos muito, elementos comuns da época, né, o campo, ovelhas, pastores, né, e muitos daqueles versículos, daquela história, se a gente ler à primeira vista, nós não vamos entender, né? Nós precisamos realmente refletir, né? E o que a gente fala muito claro, né? Nós precisamos tirar o espírito da letra, né? Se nós ficarmos presos à letra, nós não vamos entender Jesus. E daí, né, é que esses termos aos quais ele trazia naquelas histórias, né, estavam mais ou menos implícitos, justamente para que um dia, né, nós pudéssemos decifrar, né, tirar, né, esse espírito, tirar toda a essência ao qual ele colocou naquelas palavras, né? É muito interessante quando a gente busca fazer o estudo do Evangelho, né, e a gente tem, né, em mente essa conotação. Né? Muito bem, né? Mas o que nós podemos fazer para aprender o sentido oculto, né, das palavras do Cristo? Né? Essas palavras que estão implícitas nesses textos. Né? Mises fazia que novas ideias, novos conhecimentos lhes trouxesse a chave indispensável. Né? Então, nós temos que ter algo diferente, né? Uma situação diferente para que nós pudéssemos ter essa compreensão, ter acesso, né, àquela moral, né, que estava implícita naquelas palavras. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Né? Então, aqueles companheiros, lá no princípio, né, 2024 anos atrás, né, que buscavam compreender Jesus, eles não tinham uma madureza espiritual, né, para poder ter aquele entendimento. Né? E isso se faz necessário. É o que nós estamos buscando hoje. Né? É entender, é compreender, é nós tirarmos a essência daquelas palavras. Né? E o que nós tínhamos para poder nos ajudar a contribuir em relação a isso? A ciência. Né? Então, a ciência tinha de contribuir poderosamente para a inclusão e desenvolvimento de tais ideias. Né? Olha que interessante. Né? Jesus nos deu a oportunidade, né, de nós o seguirmos, né, já que ele é o nosso modelo e guia, trazendo para a gente, né, de forma clara, as leis divinas. Ele veio mostrar como é que elas poderiam ser cumpridas. Né? Mas, né, ainda na nossa ignorância, na nossa pequenez espiritual, muitos de nós não teve essa compreensão. Né? E aí, né, ele trouxe, nós temos a oportunidade da ciência. Né? E a gente lembra que as leis divinas, nós temos lá, né, a lei do progresso, a lei do trabalho, né, a lei de sociedade, né, e que nos dão exatamente
essa ideia de que nós precisamos, além, né, do nosso conhecimento, nós buscarmos a compreensão dessas leis, porque elas vão fazer com que a gente possa evoluir, né? E aí, né, nós temos a ciência nos dando essa oportunidade, né, da gente poder, né, crescer espiritualmente, né? Então, aí importava, aí, no caso, dar, né, pois a ciência tempo para progredir, né? Olha que interessante, né? Dar a ciência tempo para progredir, evoluir, né? Kardec também traz isso no mesmo capítulo 1, né, do Evangelho, né, no item 3. E aí, né, já que foi a necessidade da ciência, né, para nós compreendermos as palavras do mestre, nos foi dada a outra personificação, que é a terceira, que é o espiritismo, né? Através de Kardec, né? Um pedagogo, né? Um cientista estudioso, né? Muito criterioso, né? Que teve a oportunidade, né? De lhe ser dada, né? Essa condição de utilizar os dados científicos, né, para trazer para a gente, né, uma forma de nós podermos compreender aquilo que o Cristo né, tinha trazido, né, dentro da sua normatização, né, o que ele tinha dito para a gente. Né. Ele vem revelar aos homens, né, a doutrina espírita, né, é exatamente essa ciência nova, né, que veio, né, mais uma vez nos mostrar aí a existência do mundo espiritual. O segundo, a natureza, né, do mundo espiritual, e terceiro, as suas relações com o mundo corpóreo, né? Então, são três situações que o Espiritismo, né, essa ciência nova, veio nos mostrar, né? Através de todos aqueles eventos acontecidos desde Hydesville, né, já que as situações elas vêm desde os primórdios, mas, né, uma forma excedente, né, aconteceu lá em Hydesville com os irmãos Fox, né, e depois se espalhou de uma forma fenomenal, né, pela Europa e outras partes, né, do mundo, né, mas que deu a Kardec essa condição de utilizar, né, através da sua captação, né, de elementos, né, e ele conseguiu ver que por detrás de todos aqueles fenômenos, todas aquelas situações, tinha que uma vida inteligente, né? E essa vida inteligente exatamente, né, comprovando aí a existência do mundo espiritual, ou seja, do mundo extracorpóreo, que não mais, né, precisa do corpo material, né? Que o corpo material ele perece, né? Mas ele teve a capacidade de comprovar que a alma, né, é imortal, né? É exatamente esse ser inteligente e extracorpóreo, né, que vai nos mostrar, trazer situações comprovando aí a vida do mundo espiritual. Né? A natureza do mundo espiritual, né, aí teve a oportunidade de mostrar, né, que forma, né, a existência desse mundo, né, e as próprias relações, né, como né, que o mundo corpóreo pode se relacionar com o mundo extracorpóreo. Né? O Kardec teve toda essa oportunidade de poder estabelecer, né, esses critérios, analisar esses critérios com o uso da ciência, né, trazendo para a gente aí o Pentateuco com todas as suas informações. Né? E nós temos que o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Né? Então, Jesus nos disse, né, já que nós perdemos na poeira do tempo todo aquele ensinamento, né, que ele tinha dado, né, quando da segunda revelação, né, e ele disse que nos daria um novo Consolador, né, exatamente a doutrina espírita que vem, essa chave que vem nos mostrar de uma forma mais clara como é que nós poderíamos cumprir, né, toda aquelas situações colocadas pelo mestre, né? Aí nós temos, em relação às personificações, né? A primeira revelação, lá no Antigo Testamento, Moisés, né? A segunda revelação, né? O Novo Testamento, né? Que é Jesus, né? E nós temos a terceira revelação, que é a doutrina espírita, né? E
a gente já tinha colocado lá no início, que é o conjunto dos seres do mundo espiritual, né? Então, a doutrina espírita é um compêndio, né, de relações trazidas pelos espíritos, aos quais Kardec teve a capacidade, né, de codificar, né? Foi-lhe dada a condição, né, de codificar todas aquelas informações trazidas lá no mundo espiritual, né? E aí a gente tem, né, todo aquele compêndio, né, de livros, né, que compõem aí o Pentateuco, né? Aí nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos, né, e o que é o Espiritismo, né? São esses livros que compõem aí toda a base, né, da doutrina espírita, né, nos dando essa oportunidade, né, de buscarmos, através dos estudos, né, desses livros, né, nós temos uma base, criarmos uma base, né, para que a gente possa entender, né, tudo aquilo que Kardec, através da ajuda dos amigos lá do mundo espiritual, para que nós pudéssemos ter uma compreensão mais clara das leis, né, de todas aquelas situações, né, vivenciadas por Jesus, né, e que, conforme ele disse, muitas das situações criadas de forma implícita, mas que nós poderíamos, no futuro, entendê-las. E a doutrina espírita, ela vem, né, exatamente decifrar, né, todas aquelas situações, né? Muito bem, né? Então, a gente tem que o Espiritismo é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, né? É exatamente essa compreensão, né? Muitas das pessoas a gente vê usando é, você professa a doutrina kardeciana? Não, a doutrina é kardeciana, né? Kardec é apenas um codificador, a doutrina é dos Espíritos, né? Isso tem que ficar muito claro, né? De certa forma, maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, né? Então, é exatamente isso, né? Então, teve uma pleide de espíritos, né, que se conjugaram, né, compartilharam com Kardec todas as informações, né, e o ajudaram, né, a trazer para a gente aí, né, essa bela coleção, né, que nos dá um suporte, nos dá um alento, né, de que a doutrina espírita, né, essa colocação, né, aos quais ali são postas, de forma que nos dá um caminho de luz, né, um caminho seguro, né, para a nossa compreensão, né, dentro desse mundo de provas e expiações, né? Muito bem, né? E, assim como Jesus disse, né, que ele não veio descumprir a lei, porém cumpri-la, né, também a doutrina espírita traz para a gente: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, né? Olha que interessante, né? Jesus diz que não veio destruir, mas veio cumpri-la. A doutrina espírita não veio destruir a lei cristã, né? Qual que é a lei cristã? A lei do Cristo, né? De Jesus, né? Mas dar-lhe execução, ou seja, nos mostrar como é que nós poderemos cumprir aquelas leis, né, aos quais Jesus diz que veio cumpri-la, né? E ele, como nosso modelo e guia, nós precisamos segui-lo, né? Mas, né, a doutrina espírita veio nos mostrar como é que nós podemos, né, executar, né, essas leis, né? Então, aí, né, nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou, de jeito nenhum, né? Mas sim, né, ele busca desenvolver essa lei, né, completa e explica, né, em termos claros para toda a gente, né? Então, todo mundo tem essa possibilidade de compreender, de entender a doutrina espírita, né? Buscando, né, desenvolver, né, as nossas capacidades, né, através da compreensão mais simples, mais tranquila, né? Exatamente como, né, Jesus colocou, né? Não faz nada ao contrário daquilo que ele ensinou, né? Mas simplesmente mostrar, de uma forma mais simples, mais tranquila, como é que nós poderíamos cumprir essas leis, né?
E aí nós temos que o Espiritismo, né, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou, né, e preparar a realização das coisas futuras, né. A doutrina vem nos mostrar, né, que aquilo, né, que tinha sido dito, né, nos primórdios, né, e como o Cristo anunciou, né, que nos daria o novo Consolador, né, e nós pudéssemos nos prepararmos para aquele verdadeiro reino dos céus, né? Nós nos prepararmos para a vida futura. E é exatamente aquilo que Jesus já tinha dito, né? Que a verdadeira vida é a vida no reino dos céus, né? Que é a vida, né, na vida futura, é a vida espiritual. E a doutrina espírita vem corroborar, né, com essa situação, né? Aí nós temos que a doutrina espírita, né, o espiritismo, pois, obra do Cristo, né, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Né? Como Jesus já tinha falado que o verdadeiro dele, né, o reino, né, ao qual, né, ele trabalhava, não era o reino, né, ou que os muitos pensavam, que ele teria uma quantidade X ou Y de terreno, né, e teria sob o seu comando vários súditos, né, ele traz que o verdadeiro reino ao qual ele trabalha é o nosso reino interior, que é o reino dos céus que nós devemos buscar. Né? É exatamente isso que ele busca. Né? A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. É quando nós buscarmos entender exatamente, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Né? Ou seja, quando nós conseguirmos agregar todos no único patamar, que é o patamar de amor. Esse é o verdadeiro reino dos céus, aos quais Jesus espera da gente. Né? E aí nós temos, né, que dentro de tudo isso que a gente colocou, né, que primeiramente, né, nós temos aí, né, Moisés em relação, né, à questão do monoteísmo. Né? Então, destina-se a corrigir nossos instintos e é o grito quente do deserto, né? Despertando a consciência, dominando-os pelo medo de um Deus vingativo e piedoso. Né? Então, Moisés, com a lei de justiça, ele trazia isso, né? Ele trouxe a questão do monoteísmo, né? E busca corrigir, né, as nossas situações instintivas, né? E, através, né, do medo, né, colocando que existia um Deus vingativo e impiedoso, né? Porque só assim aquele povo, né, desregrado, né, mal educado, conseguia entender. Né? Aí depois nós temos Jesus trazendo o amor, né, que traduz aí, né, sintetiza todas as verdades cósmicas, cantando as melodias do amor nos ouvidos dos séculos. É a voz meiga do pastor chamando o reino de Deus, os famintos e humildes, os fatigados e oprimidos. Jesus, Pai misericordioso e bom, veio para conquistar corações. Né? Então, trazendo o que isso significa o amor. Né? Então, Jesus trazia o amor como, né, item principal de todas as suas ações, acolhendo todos aqueles, né, que buscam estar com ele, né? Seja ele de que forma ele estiver, né? Mas todos são abraçados. Né? E, por último, nós temos aí a Kardec trazendo aí a doutrina espírita, né? Que traz para a gente, né, alguns princípios que são fundamentais, né, para que a gente tenha essa compreensão. Primeiro, a reencarnação, né? Maturidade da razão e do conhecimento. É um novo Pentecoste para aliciar a razão. Estudar sobre as lições de renúncia no manual da eternidade. A lei do amor e do perdão, né? E o caminho para a vida eterna. Né? Então, são situações que Kardec traz para a gente no bojo, né, do Pentateuco, né? E que são fundamentais. Né? E nós temos que a reencarnação é algo, né, que puramente educativo, né, que vai nos dar essa possibilidade, né, de nós podermos crescer, né, mas, né, se nós não atendermos às condições colocadas pelas leis divinas, nós teremos oportunidades outras, né, para buscarmos, né,
vivenciar as nossas situações em outro corpo físico, né? Ou nesse mundo ou em outro, né? Mas que a gente possa vencer as dificuldades para que um dia nós possamos chegar, né, aos mundos angélicos, né? A maturidade da razão e do conhecimento, né? Nós nascemos simples e ignorantes, e quando nós adquirimos um atributo que é único e exclusivo do Espírito encarnado, né, nós buscamos, né, a razão, né? E a razão nos dá a possibilidade, né, de nós utilizarmos um outro atributo que é nosso, que é o livre-arbítrio, né, para que a gente possa buscar aí, né, o nosso crescimento, né? Quando ele diz que é um novo Pentecostes para aliciar a razão, é exatamente isso, né? Mas o novo Pentecostes, né, é a utilização das questões mediúnicas que vão trazer exemplos no mundo espiritual para que a gente possa, através desses exemplos, né, nós nos melhorarmos, né? Não só nós, né, no mundo material, mas os amigos que estão lá no mundo espiritual necessitando, né, de vivenciar situações, de serem, né, buscar através da palavra do Mestre, através do Evangelho, o seu crescimento, né? E estudar sublimes lições de renúncia no Manual da Eternidade, né? É nós buscarmos, através da prática do bem, principalmente nas questões onde nós possamos, né, através da caridade, né, através da aplicação do famoso BIP de Jesus, né, o perdoar, sermos indulgentes e sermos benevolentes, e isso vai fazer com que a gente possa buscar, né, esse manual, né, da eternidade, porque só assim, né, nós nos elevaremos, né? E aí nós temos a lei do amor do perdão, que é primordial, né? Então Jesus era todo amor, era todo perdão, né? E nós, como seguidores dele, né, nós precisamos também buscar isso, né? E nós sabemos que no caminho para a vida eterna, exatamente nós cumprimos aquilo que o Mestre, né, trouxe para a gente, deixou como legado, que é o seu Evangelho, né? O verdadeiro caminho, né, para a vida eterna é o cumprimento do seu Evangelho, né, que está ditado ali todas as normas de conduta moral, né, para o nosso crescimento espiritual, né? Então, a gente termina a primeira parte trazendo essas situações. Se alguém tiver alguma situação, alguma colocação, alguma pergunta, estou à disposição para que a gente possa, né, partir para ir para a segunda. Alguma colocação? Só um minuto. Muito bem, né? Nenhum questionamento? A gente ninguém quer alguma pergunta a fazer? Tranquilo? Muito bem. Então, o outro item está lá no capítulo 30 do livro da Terezinha, na página 203, que vai falar sobre a doutrina do Espírito e suas práticas, né? Também um item muito interessante, né? Já que nós tivemos a oportunidade de analisarmos aí as três revelações, né? Nós agora vamos lá para esse outro item, a doutrina do Espírito e suas práticas, né? Para que a gente possa alicerçar ainda mais o nosso conhecimento em relação à doutrina, né? O primeiro item que nós vamos analisar, né, o nosso desafio, né, a gente ter a oportunidade aí de identificar e analisar os aspectos científico, né, filosófico e religioso que vão caracterizar a doutrina espírita. De substancial importância nós temos esse entendimento, né, quando nós buscamos aí analisar esses três critérios, né, esses três itens, né, critério científico, filosófico e religioso, né, e é trazido por Kardec. É o que a gente chama aí de o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Então, nós temos a ciência, né,
nós temos a filosofia e temos religião. Se nós colocarmos isso como se fosse como um triângulo, né, então nós temos aí a ciência ligada à filosofia, vai nos dar a base, né? E essa base, ela é que vai fazer com que a gente possa ter uma ascendência a Deus, né? Que é a religião, né? É exatamente essa base, essa compreensão entre nós, juntando aí a filosofia com a ciência, vai nos dar condição de nós podermos, né, buscar o caráter religioso, porque isso vai fazer com que a gente possa ascender o Pai, né? É interessante, né, a gente analisar sobre esses três aspectos, que é exatamente isso, né? A base filosófica ligada à ciência, né, que vai explicar todos os fatos, né, trazidos ali pela filosofia, e a nossa compreensão, né, disso, né, faz com que a gente possa buscar Deus, buscar a nossa essência divina exatamente através desse conhecimento, né? E, dentro desse aspecto, né, nós temos que as técnicas de investigação foram usadas para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas, né? Então, através da ciência. O que Kardec usou, né? E ele, como cientista, ele usou os critérios científicos, né, para analisar aqueles fenômenos aos quais ele tomou conhecimento depois de relutar muito, né? Mas aí, a partir do momento que ele percebeu, né, que por detrás daqueles fenômenos, de toda aquela confusão ao qual se faziam, né, ao verem os fenômenos, ele percebeu que por detrás daquilo existia aqui uma inteligência, né? E ele usou, né, técnicas investigativas para analisar todos aqueles fenômenos e tirar dali, né, aquilo que era necessário para a sua compreensão e a nossa posteriormente, né? Muito bem, né? Então, no segundo item, né, com base na revelação dos resultados, né, que são as verdades, foram formuladas questões de elevado teor filosófico, né, que é a filosofia. Olha que interessante, né, o trabalho de Kardec, né, na codificação, né? Ele buscou usar técnicas investigativas, né, que buscou resultados, né, a investigação, né, ela traz sempre o resultado. É assim que a ciência trabalha, né? E essa revelação são as verdades, né? E foram reveladas, formuladas, né, questões de elevado teor filosófico, né, que é filosofia. São questionamentos, né, que Kardec fez em relação, né, a essas questões, né? E, por último, ele verificou que a aplicação daquelas verdades foram sendo utilizadas na transformação moral do homem, que é a religião, né? O religare, né? Religião, religare, né? Significa o quê? Ligar-se a Deus, né? Então, a compreensão daquelas verdades, né, trazida através de questões formuladas de forma, né, através da filosofia, dos questionamentos, foram trazidas verdades comprovadas pela ciência, né, que, obviamente, buscam modificar o homem. E essa modificação, né, traz, através dessas verdades, essa transformação moral do homem, que é o papel da religião, né? É nos ligar a Deus, né? A nossa transformação, né, nos liga a aquilo que é divino, né? Então, o tríplice aspecto da doutrina é exatamente isso, né? É nós buscarmos trabalharmos a nossa base filosófica, né, a nossa base científica, a nossa compreensão daquilo que nos cerca, para que essa compreensão faça com que nós tenhamos a possibilidade de nos ligarmos a Deus através do nosso crescimento espiritual, né, do nosso melhoramento moral, né, que isso faça com que a gente possa ascender ao Pai, né? Muito bem, né? E, dito isso, nós sabemos que, né, a ciência, a filosofia e a religião, né, é o que a gente chama de triângulo, né, de forças espirituais, né? Olha que interessante, né? Emmanuel fala para a gente o seguinte, está lá no Consolador, é, é, trazido pelo Chico, né, onde ele coloca o seguinte:
Segundo Emmanuel, podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Olha que interessante, né? A ciência e a filosofia vinculam a Terra essa figura simbólica, ou seja, né, nos dá a base, né? Mas o que vai nos ligar ao céu é exatamente a religião, é o que está onde está o divino, né? Aí nós temos, né, que esses tríplices aspectos aos quais eu tinha dito, né, a ciência vai estudar, né, a filosofia vai esclarecer, né? O estudar e o esclarecer nos dá o conhecimento, né? O conhecimento nos dá o que é a moral, né, que vai nos ligar à religião, que a religião vai nos sublimar, né? É interessante essa concepção, né? A nossa sublimação, ela passa, né, pelo conhecimento, nós ligarmos o conhecimento à moral, né, e isso faz com que a gente possa sublimar, né? É importante a gente lembrar sempre disso, que a gente coloca sempre, nós precisamos equilibrar nossas duas asas, a asa do conhecimento, né, e a asa da moral, né? Porque só assim, né, nós poderemos nos espiritualizar. Exatamente isso, né? Então, ciência com a filosofia esclarece, né? Nós temos aí, né, o conhecimento, né, e a nossa moral aliada a esses elementos vai fazer com que nós possamos ascender ao Pai, né? É buscar aquilo que vai nos ligar ao divino. Aí nós temos o espiritismo como ciência, primeiro passo a gente dá uma analisada, né? Como é que nós podemos analisar, né, o aspecto científico da doutrina do espírito, né? Então, demonstra a existência da alma e a sua imortalidade, né, por meio, principalmente, do intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados, né? Então, Kardec, através da ciência, ele conseguiu demonstrar isso, né? No aspecto científico, é que nós podemos interagir, né, no mundo material com o mundo extracorpóreo, né? Gabriel Delane traz isso para a gente, né? Os fenômenos espíritas, nos dando essa condição, né, de que a possibilidade, né, de conexão, né, entre esses dois mundos, o mundo espiritual com o mundo, né, material, né, encarnado com desencarnado, mostrando exatamente, né, que a alma é imortal, né, que após a morte do corpo físico, né, o que acaba é somente o que é a matéria, mas o espírito, né, ele permanece, né? Ainda como ciência, nós temos o seguinte, né, que a doutrina espírita ela preocupa em estudar a intimidade do fenômeno mediúnico, as suas consequências na vida das pessoas, bem como as características do ser espiritual, a sua origem, a sua natureza, o seu destino. Isso gera material de aplicação moral e filosófica, né? Olha que interessante, né? Como a doutrina espírita, como ciência, nos dá essa oportunidade de nós entendermos que seres que nós somos, de onde nós viemos, né? Qual é a nossa cota de contribuição para que nós possamos nos melhorarmos, né? Para que nós possamos criar condições para nós sermos seres melhores, né, do que a gente foi ontem, né, do que nós somos hoje, né, e seremos amanhã, né? Nos dá essa oportunidade, através do fenômeno mediúnico, ou seja, né, dessa intermediação, né, entre encarnados e desencarnados, nós temos a compreensão de todo o processo ao qual, né, a gente vivenciou no mundo material e vamos vivenciar no mundo espiritual, levando conosco situações criadas aqui, né, e que precisam, né, obviamente, né, serem passadas no crivo, né, e talvez a gente tenha que voltar, né, em outras encarnações, né, quantas forem necessárias aí, né, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, né? Ainda como ciência, nós temos o seguinte, né, o aspecto científico do espiritismo desenvolve-se em duas obras de Allan Kardec, né? Aí nós temos o Livro dos Médiuns e a Gênese, né?
Então, o Livro dos Médios, em janeiro de 1861, né, ele foi trazido para a gente, né, teve a primeira impressão dele em 1861. E a Gênesis em janeiro de 1868. Então, são dois livros que estão muito bem compartilhados, né, onde vem todas as questões científicas, né? Ambos extremamente interessantes que a gente conheça, né? Para que a gente tenha realmente a compreensão, né, da doutrina do Espírito, né? No Livro dos Médios, né, a ciência, né, trazida juntamente com a Gênesis, né? Aí nós temos, né, como filosofia, nós temos, né, a doutrina espírita como filosofia. Como é que nós vamos entender? A gente viu até então, né, como ciência, né? Agora nós vamos analisar a questão filosófica da doutrina, né? Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas, né? Então nós somos questionadores por excelência. E esses questionamentos nós esbarramos muitas vezes nos comes e nos porquês, né? O que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E são situações que nós nascemos com ela, né? E isso, né, quando a gente não tem ainda acesso, né, a gente não tem a compreensão da doutrina espírita, isso muitas vezes nos perturba, né? Porque nós perguntamos, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Quantos têm medo da questão da morte? Justamente por não conhecer, por não ter essa ideia, né, de que a morte não é o fim. É apenas uma fase transitória a qual nós devemos passar. Hoje, né, nós estamos transitoriamente num corpo físico, mas amanhã não estaremos, né? Ou estaremos reencarnados em outro corpo que não mais este. Então, a gente precisa, né, a filosofia, né, ela nos dá esses questionamentos que muitas vezes, né, e volto a repetir, nos perturbam. Mas, né, quando a gente tem acesso à doutrina espírita, né, muda-se toda a nossa conotação, a compreensão que a gente sabe, né, que a vida não acaba, né, com a morte do corpo físico, né? Essa situação é muito interessante, né, porque nos dá aí uma base, né, de como, né, as coisas acontecem, né, e através desses questionamentos é que vão sendo montadas, né, todas aquelas questões, né, trazidas aí por Kardec, né? Ainda como filosofia, nós temos o seguinte: o nome filosofia vem do grego, né, e significa amor à sabedoria. A filosofia, segundo o novo dicionário Aurélio, é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Aí, né, eu tenho, né, respostas, né, ou eu busco verdades em relação, né, o que eu estou fazendo aqui, né, para onde que eu vou, né, por que isso me acontece assim, acontece assado, né, porque lá assim está desse jeito, o outro está assim, né? Então, a filosofia nos dá, né, essa oportunidade de nós buscarmos esse entendimento, estudarmos, né, essas características, né, de a gente ampliar nessa nossa compreensão, né, a respeito da realidade que nos acomete aí, né? Ainda, né, dentro das questões filosóficas, nós temos que o Espiritismo preocupa-se com os problemas do homem, com as suas dúvidas, as suas questões, a sua condição de ser eterno em busca da divindade, através de múltiplas existências físicas, né? Aí fica implícito a questão da reencarnação, né? Nós temos essa possibilidade, né, de termos múltiplas existências, né? Significando que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, essas dúvidas às quais nos foram cometidas, né, nós sabemos que, como espíritos, nós somos eternos, né? Nós temos essa possibilidade. Ainda, né, dentro desse critério, né, que a doutrina, a filosofia, ela examina os atributos de Deus, suas relações com o homem, e apresenta um código moral por meio do qual a criatura vai de encontro ao seu Criador, né?
Tá? Aquela busca nossa de ascendermos ao Pai, né? Essas relações, os atributos divinos, né, nos dão essa possibilidade, né, de nós termos a compreensão de que existe um código moral, né, um código ao qual nós devemos buscar, né, para que isso possa nos levar ao Criador, né? E, dentro do aspecto filosófico da doutrina, nós temos, está toda ela abordada no Livro dos Espíritos, em suas 1019 questões, né? Então, são todas as situações as quais Kardec teve, com a ajuda daqueles amigos que o ajudaram, né, na codificação, né? Kardec fazendo as suas evocações, né? Aqueles médios, né, que ali estavam com ele, compartilharam com ele o estudo, fazendo evocações aos espíritos que puderam trazer, né, não só espíritos superiores, mas aqueles também, né, sofredores que puderam ajudar, né, através das suas colocações, né, situações analisadas com critério por ele, né, de forma que ele pudesse trazer, né, dentro das 1019 questões, todas as situações às quais nós vivenciamos, né, filosoficamente, né, perfeito. Questões muito bem elaboradas, muito bem analisadas, não foi somente um espírito que trouxe, né? Kardec fez vários questionamentos, né? E ali, né, ele conseguiu, usando o critério científico, né, copilar, né, essas questões e depois, né, elas todas colocadas no bojo de um único livro chamado, né, o Livro dos Espíritos, em abril de 1857, trazendo, né, toda a base filosófica aí da doutrina espírita. Né? E aí nós temos, né, agora, analisarmos a doutrina espírita como religião. Né? Como religião, a doutrina espírita se preocupa com as consequências morais do ensino científico-filosófico. Então, nós já vimos a ciência e já vimos a questão da filosofia, né? A filosofia trazida através do Livro dos Espíritos, né? A ciência através do Livro dos Médiuns e a Gênese, né? E esses dois elementos, né? Filosofia com ciência, né? Trazendo para a gente aquilo que eu disse que são as questões morais que vão fazer com que nós possamos, né, nos ligarmos a Deus. Né? Então, como religião, a doutrina espírita preocupa com as consequências morais, né, do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus, né, os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então, nós já temos uma base, a base científica, a base filosófica, e se nós seguirmos os caminhos ditados por Jesus, nós, né, com certeza chegaremos ao Criador. Né? E ele disse que nós todos, ninguém ficaria, né, isento de cumprir todas aquelas situações, né? Mas que, né, poderíamos alçar ao reino dos céus quando a gente superasse todas essas, né, questões. Né? Muito bem, né? Aí nós temos que a doutrina espírita, ela não trata a religião, né, com a doutrina com a religião constituída, né, tradicional, estruturada com base em rituais, sacramentos, dogmas e classes sacerdotais, né? Mas uma religião com uma atitude de vida, com um modo de proceder, buscando identificação com Deus por meio de uma vida reta, digna e fraterna, e não através de atitudes exteriores, artificiais, mecanizadas. Ou seja, nós não trabalhamos com questões dogmáticas. Né? Isso é importante a gente analisar isso. Né? A doutrina espírita ela não tem dogmas. Né? A Teresinha chama isso de práticas espíritas. Né? Nós não buscarmos trazermos conosco situações, né, dogmáticas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas práticas espíritas aí. Né? Então, como religião, né, nós temos que o aspecto religioso da doutrina, Kardec vai trazer para a gente em duas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Céu e Inferno, que traz para a gente todas as questões
citadas como justiça divina, né? É muito interessante, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Muito bem, né? Então, o que nós podemos tirar disso? Né? Que a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais religiosas para o homem. Né? Uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais e religiosas para o homem. Né? Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todos os resultados morais que decorrem dessas relações. E como religião, ele consiste na aplicação de seus princípios para o aperfeiçoamento ético-moral da humanidade. Olha que interessante, né? Então, todas aquelas situações vivenciadas, né, Kardec propõe, né, a questão da observação, né, a questão da experimentação, né, e, principalmente, né, que use a fé raciocinada em todas essas situações. Né? Então, quando a gente tem a compreensão, nós temos a base filosófica, né? Nós temos a base científica, né? E essa base nos dá todo e pleno conhecimento para que a gente possa tirar as questões morais. Né? E essas questões morais, né, ligadas, né, principalmente àquilo que é divino, né, faz com que a gente tenha essa compreensão. Né? Nós temos a possibilidade de estabelecer relações entre encarnados e desencarnados, a ciência nos dá essa possibilidade, a gente compreender essas relações, né? Por que nós relacionamos com esses companheiros assim o assado, né? Através da observação criteriosa, né? E, através dessas relações, a gente tirar, né, todo o ensinamento moral, né, que vai fazer com que isso possa servir de exemplo, de forma que nós possamos nos melhorarmos e aí buscarmos, né, a nossa ascendência aí ao Pai. Né? Muito bem. Né? Um outro detalhe que nós podemos analisar em relação a isso, né? Os fatos ou fenômenos espíritas são objeto de estudo da ciência espírita. É por meio desse tipo de estudo, o Espiritismo demonstra experimentalmente, por exemplo, a existência da alma e sua imortalidade, utilizando principalmente o intercâmbio mediúnico entre encarnados e encarnados. Ou seja, né, todas as questões mediúnicas são analisadas, né, e isso faz com que, né, se aplique, né, os critérios utilizados para a ciência. Né? A análise, a observação, né, e dali tiram-se dados criteriosamente, né, analisados, de forma que isso possa nos ajudar, né, no nosso melhoramento, né, no nosso crescimento espiritual, né, e, principalmente, né, elevando as questões morais. Né? Então, o intercâmbio mediúnico é de fundamental importância dentro da doutrina espírita, porque nos dá essa possibilidade, né, de nós entendermos essa ligação entre o mundo material e o mundo extracorpóreo. Né? O caráter filosófico da doutrina deriva do estudo que ele faz do homem. Né? Então, a filosofia ela vai estudar o homem, né? Sobretudo do espírito, de seus problemas, de sua origem e de sua destinação. Que somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas são perguntas clássicas que a filosofia tradicional sempre formulou. E a filosofia espírita responde com notável clareza. Né? Então, desde os primórdios, nós tivemos vários filósofos, né, buscando, né, essa intenção, esse entendimento, né, essa compreensão, né, o que nós somos, né, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos. Aí eu volto a repetir que isso sempre foram questões, né, indagadas, que muitos de nós ainda trazemos conosco pelo fato do desconhecimento. Nós temos medo, né? Nós sabemos que a morte existe, mas muitos de nós têm medo da morte, porque né, o desconhecido, né, traz um certo temor. Né? E é exatamente isso que muitos ainda trazem, né? Porque acha, né, principalmente aqueles muito materialistas, presos, né, dentro da sua materialidade, né, acha que o nada, né,
é fundamental, não existe mais nada após a morte, né? E aí usa-se toda aquela energia, tudo aquilo que lhe é possível, né, para vivenciar uma vida totalmente desregrada em função disso, né? Quantas vezes a gente escuta o outro falando, né? Eu vou aproveitar agora, que depois não vou poder fazer mais nada, né? Ou seja, né, ele não tem essa compreensão de que ele precisa se resguardar, precisa trabalhar o seu terreno íntimo para que ele possa buscar, né, uma vida futura. E é isso que Jesus pregou o tempo todo, né? Que, né, a vida, né, a minha vida não é deste mundo, né? E é isso, já que o nosso modelo de guia, a gente tem que seguir isso, né? A nossa verdadeira vida não é a vida na matéria, né? Nós estamos aqui para experienciar situações de não cumpridas no nosso pretérito, mas nós precisamos estar no corpo físico, né, para vivenciar as situações, buscando trabalhar esse terreno íntimo, é isso que Jesus espera da gente, para que a gente tenha uma vida futura tranquila, né? E a doutrina espírita nos dá essa possibilidade, né? As questões filosóficas trazidas, né, principalmente, né, nas 1019 questões lá do Livro dos Espíritos, né, nos dá essa possibilidade, esse entendimento, né? Muito bem, né? A gente tem, né, que a doutrina espírita, no seu sentido filosófico, né, é uma religião, mas não se constitui no sentido comum como mais uma religião, visto que não possui cultos instituídos, a gente volta a repetir, né, igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. É uma religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo em direção ao Criador mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo, né? Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos, né? É o ser mais perfeito que já habitou entre nós, mas que, né, nós temos, né, que buscar segui-lo, né? Já que ele é o nosso modelo e guia, e for o ser mais perfeito, ele tem toda a condição, nos dá toda a condição, né, ao qual nós podemos cumprir, né, os ensinamentos morais, aos quais ele trouxe, né, e os ensinamentos morais do cumprimento das leis, aos quais ele diz que não veio descumprir. E essas leis estão gravadas na nossa consciência. Muito bem, né? Aí a gente tem, né, que, apresentando a doutrina espírita como a imagem do Consolador prometido por Jesus Cristo, revestida nos 3 aspectos científico, filosófico e religioso, né? Qual desses aspectos nós poderíamos considerar o mais importante? Considerar o mais importante, né? O científico, filosófico ou religioso? Qual deles nós podemos analisar, né, dessa forma, né? A gente tem que, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, né, que visam o aperfeiçoamento, né, da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, né, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Olha que interessante, né, como a gente pode vislumbrar essa situação, né? No aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, né? Científico e filosófico, né? A ciência nos dá a possibilidade de a gente observar e nós tirarmos o que é verdades. A filosofia, através dessas verdades, as quais nós vamos investigar, vai nos dar a oportunidade de nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento moral, né? E, obviamente, né, partindo do micro para o macro, né, todo esse bojo de conhecimento vai fazer com que a gente possa, né, abraçar, né, os outros, porque a gente sabe que o exemplo arrasta, né, e a gente tem a possibilidade de trazer conosco várias outras situações, né? O aspecto religioso, né,
daí, né, é a grandeza divina, porque vai dar a possibilidade de a gente restaurar, né, todas aquelas situações colocadas por Jesus lá nos primórdios. Daí a doutrina espírita é chamada do cristianismo redivivo exatamente por isso, né, que vem reviver todas as situações trazidas por Jesus, né, há 2024 anos, aos quais nós vamos buscar ter a compreensão para nós nos renovarmos e buscarmos aí ascender ao Pai, né? Muito bem, né? Mas o que a gente pode tirar também? O que Jesus vem empreender, né? Quando Jesus, né? Kardec, né? Quando ele formulou, né? Ele teve a possibilidade da codificação da doutrina, né? Porque muitas vezes, né? Muitas vezes, por que ele relutou em dar a essa doutrina o cunho de uma religião formal, né? Muito bem, né? E a gente tem que, se a religião ou o espiritismo se dissesse uma religião, o público não haveria mais que uma nova edição, né? E a gente tem isso, né? Seria algo mais, né, criado igual tantas outras, mas sem base nenhuma, né? E aquilo que não tem base, a gente sabe, cria-se hoje, amanhã ela perde todo e qualquer, né, fundamento, porque não tem base filosófica nenhuma, né? E a doutrina espírita, né, dos princípios absolutos em matéria de fé, né, uma caça sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, né? Eles veriam, né, a doutrina espírita como assim, né, se criasse, desse para ela um caráter religioso, né, formal, né? Teria dos princípios, né, absolutos em matéria de fé, uma caça sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias de privilégios, não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou, né? Então, a gente tem todas aquelas doutrinas, né, quando do surgimento da doutrina espírita, nós tivemos várias outras que foram criadas, mas se perderam porque não tinha sustentação. E a gente observa que a doutrina espírita ela foi muito bem formulada, muito bem alicerçada, né, trazendo para a gente concepções seguríssimas que nos dão toda essa base, esse entendimento, né, ao qual a gente tem hoje, né? Se fosse uma religião como outra qualquer, ela simplesmente teria, né, desaparecido. E dentro desse contexto, né, o qual Kardec traz para a gente, né, e traz para a gente 15 princípios básicos que a gente precisa analisar criteriosamente, né, para a gente ter todo o entendimento do doutrina espírita, né? É o que nós chamamos aí os 15 princípios básicos do espiritismo, né? Então, o primeiro deles é Deus, o segundo, Jesus, o terceiro, o Espírito, o 4, o perispírito, o 5, evolução, o 6, o livre-arbítrio, o 7, causa e efeito, o 8, reencarnação, o 9, pluralidade dos mundos habitados, o 10, imortalidade da alma, o 11, vida futura, o 12, plano espiritual, o 13, mediunidade, o 14, influência dos espíritos em nossa vida, e o 15, ação dos espíritos na natureza. Olha que interessante, né? Como Kardec, né, trouxe para a gente, né, esses princípios que vão nortear toda a doutrina, né? A começar com Deus, né? A questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, né? Trazendo para a gente, né, o que é Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí depois, lá no Livro dos Espíritos, né, ainda na questão 625, né, Jesus, quem é o ser mais perfeito que esteve conosco? Né? Aí eles dizem, né, Jesus. E assim por diante, né? E aí nós temos toda essa construção filosófica que são trazidas para a gente, verdades analisadas, questões analisadas pela ciência que nos dão verdades, né? E essas verdades, né, trazidas, né, ligadas às nossas condições, nos dão algo que nós podemos, né, buscar, vivenciá-las e ascender ao Pai. Né? Muito bem, né? E aí a gente, para fechar nas conclusões do nosso estudo, né, mas antes de a gente fazer essa conclusão, né, nós vamos falar um pouco, né,
a respeito das práticas espíritas, que a Terezinha, né, ela cita lá no livro dela, né, que ela coloca aí que tudo que é feito dentro da doutrina, né, é feito com toda simplicidade e sinceridade, né? Não busca práticas exteriores, né? Algo que crie-se, né? É o que nós chamamos de questões dogmáticas, né? E ela lista algumas das situações aqui, né? Que a doutrina ela não se aplica à prática de atos, objetos, cultos exteriores, muitos outros, né? Aí ela cita alguns, né? A gente vai citar esses aqui, né? Exorcismo para afastar maus espíritos, sacrifício de animais, muito menos de seres humanos, rituais de iniciação de nenhuma espécie ou natureza, paramentos, uniformes ou roupas especiais, altares, imagens, andores ou outros objetos, promessas de espaço, riscadores de cruzes e pontos, prática de atos materiais oriundos de qualquer outras concepções religiosas ou filosóficas, rituais e encenações extravagantes para impressionar o público, confecção de horóscopo, exercício de cartomancia e outras práticas similares, administração de sacramentos como batizados e casamentos, concessão de indulgências, sessões fúnebres ou reuniões especiais para preces particulares e desencarnados. Eu tive a oportunidade de fazer aqui para casa um estudo sobre a questão do casamento, né? E a gente viu, né, que a doutrina espírita ela não adota esse tipo de concepção pelo fato, né, de que tem que existir. Onde não tem o amor, né, não existe, né, o ritual, né, casamento. Né? É algo que a doutrina espírita coloca muito claro que ela não adota, porque trata-se de um ritual, né? A gente respeita, mas, né, é algo que não é prática espírita. Né? Talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários, breves ou nenhum outro objeto ou coisa semelhante. Pagamento, retribuição de natureza alguma, o benefício espiritual recebido. Atendimento de interesses materiais para abrir caminhos, né? Tipo, né, traga o seu amor de volta em 5 dias, a gente vê, né? E coisa desse tipo, né? Não se faz isso de hipótese nenhuma, né? Danças, procissões e atos análogos, né? Hinos ou cantos em línguas exóticas, incenso, mirra, fumo, velas ou substâncias outras que induzem a prática de rituais. E nenhuma bebida alcoólica, substância alucinógenas ou drogas. Né? E ela ainda esclarece ainda, né, que só há um espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, por ela assim denominado, né, por ele assim denominado, não existindo, portanto, diferentes ramificações e categorias, como alto, baixo espiritismo, espiritismo de mesa, espiritismo elevado, e de outras desse gênero. Né? A gente vê muitas vezes, a gente quando fala com a pessoa que a gente é espírita, aí pergunta para a gente, é de mesa branca, mesa não sei o quê? Fala, o que é isso? Eu não sei o que é isso, não. Né? Isso não existe. Né? Então, é algo que precisa, né, a gente compreender que a doutrina espírita ela não tem essas práticas, né? Ela não trabalha com essas situações. Né? É o nosso entendimento em relação a isso. Né? A Terezinha traz, né, com muita clareza lá no livro dela, e a gente respeita toda e qualquer corrente. Né? Mas, dentro da doutrina, nós não temos essas questões, né? Essas práticas dogmáticas, né? Que traduzem, né, um desconhecimento aí daquilo que a doutrina traz para a gente. Né? E a nossa conclusão, né? Nós temos aí que a doutrina, né, como ciência, ela estuda, como filosofia, ela vai esclarecer, né? E o conhecimento moral vai nos sublimar, né? O do espiritismo é a ciência de observação, pelas relações que estabelecem entre nós e os espíritos, doutrina filosófica pelos princípios morais, né, em que se assentam seus fundamentos, religião pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. O espiritismo é a ciência porque, à luz da razão e dos critérios lógicos e metodológicos, demonstra, por meio do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, a existência da alma e sua imortalidade. O outro detalhe, ela é a filosofia
porque a partir dos fenômenos e dos fatos, utilizando o raciocínio lógico, dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas. Tá? E nós temos ainda que o Espiritismo é religião, que é analisado pela finalidade que tem de proporcionar a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Cristo, né, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa, revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão, né, de amor e caridade, em suma, religando a criatura à sua origem divina. É a busca, né, que se tem da religião. Né? E nós temos três adeptos ao Espiritismo. Aqueles que creem nas manifestações espirituais e se limitam a comprová-las. Aqueles que percebem as consequências morais da doutrina e aqueles que praticam, se esforçam para praticar essa moral. Né? Então, são os três tipos, né, de adeptos da doutrina que a gente tem. Né? E aqui vai ficar uma mensagem para a nossa reflexão. Né? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os ensinamentos. Então, é isso, né, que eu tinha para trazer para vocês. Né? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, bendita de estar aqui nessa manhã de sábado. Né? Agradeço imensamente, né, a oportunidade e o carinho, né, de vocês terem me escutado até então. Né? Se tiver algum questionamento, né, a gente pode abrir o microfone e fazer as perguntas. Aí depois eu vou pedir que a nossa Maria Cleonice faça para a gente a prece final. Né? Pode falar, Rosana. É o Luiz quem vai falar. Luiz vai falar. Vamos lá. A gente agradece, né, em nome da nossa casa, toda aí a sua disponibilidade, né? Sempre uma dedicação importante para trazer para nós ensinamentos novos, né? Orientações. Realmente, né, um estudo que está sendo feito da Terezinha muito importante, né? Ao mesmo tempo, é um estudo fácil, né, assim, de compreensão, e você acrescenta, além do que está no livro, né, nos capítulos, você coloca mais informações. A gente agradece muito aí a sua dedicação, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pode fazer a prece? Pode, acho que não tem mais nenhum questionamento, né? Por favor. Uhum. Gratidão, Senhor, Mestre Jesus, por essa manhã de bênçãos, de luz e de entendimento. Gratidão aos nossos irmãos que aqui permaneceram, encarnados e desencarnados, a ouvir essa mais uma lição que vós nos traz. Paz e luz a todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. E gratidão ao José Carlos, que nesta manhã se dispôs a nos trazer essas novas lições. Gratidão, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Graças a Deus. Um bom resto de sábado, um excelente final de semana, né? E até semana que vem, se Deus assim permitir. Abençoado fim de semana para todos. Melhoras, obrigado. Rosana, melhoras, seu Luiz, para vós. Obrigada. Obrigada.